o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Eu nunca erro, diz Dona Arlete. Eu sigo a Bíblia. Eu respondi: Jesus jamais errou nos seus 30 e poucos anos. E, no entanto, ele ordenou o homem curado em Betesda, paralítico curado, que trabalhasse no sábado. Ele ordenou que trabalhasse no sábado. E todo mundo fica preocupado. O livro Êxodo proibia. Moisés também. Os fariseus e escribas da mesma forma. Todo mundo naquele tempo se ligava ao preceito do descanso obrigatório no sábado. O nosso rabi, contrariando a opinião generalizada, mandou que o homem curado naquele mesmo dia transportasse sua cama. E eu entendi a mensagem. Jesus queria nos dizer que os 10 mandamentos tinham perdido validade. Pela gratidão devida ao benfeitor, aquele homem curado obedeceu, mas a contragosto, pois aquele traste velho e podre retardaria a comemoração da sua cura. O retorno ao lar para o abraço valia 1000 vezes mais do que aquele leito. Eu peço a Dona Arlete que tenha cuidado. Inúmeras vezes o mestre modificou preceitos. Então temos que interpretar a Bíblia e não aceitar assim, na louca. Veja o que Jesus disse: os antigos vos disseram, amarás ao teu próximo e odiarás teus inimigos. Eu, porém, te digo, ama teus inimigos e os envolvas em tuas orações. Mateus 5, versículos 43 e 44. Cuidando da imagem e do som, a presença de bons amigos, João Luiz Leal, mais o Fernando e o Everton. Com equipe deste gabarito na boleia, o resultado terá que ser positivo. O tema de hoje será urgente aceitação, Jesus ou Salomão? Qual dos dois, meus amigos? A intervenção do Crispim dos Anjos desta vez se qualifica do tipo treme terra e foi arrancada do fundo do baú. Getúlio, ele disse, chamando minha atenção: você vive repetindo que ninguém subiu ao céu. Eu fui no Evangelho e confirmei. Constatei que as palavras foram realmente pronunciadas pelo Mestre em João 3, verso 13. Até aqui o terreno é plano e não há discordância, esclareceu o Crispim. Mas de forma sistemática ele persiste batendo na mesma tecla. O Crispim não para de conversar. De tal maneira me convenci que não existe terráqueo no 7º céu, Getúlio. De tal maneira me convenci que levei o assunto para debater na igreja que frequento. Saiba que fui aplaudido e alguns confrades me acompanharam na aceitação dos meus termos.
Parabéns, Crispim. Eu disse, tentando colocar paradeiro na sua obsessiva dissertação, porque ele estava empolgado. Nada que eu fizesse, todavia, paralisaria a torrente impetuosa de alguém que assumir a cátedra de orientador e salvador dos terráqueos. O Crispim estava compulsivo. Eu apontei a figura de João Batista, disse Crispim, e repeti que Jesus o considerou o maior nascido de mulher. A despeito da sua grandeza, reconhecida pelo Nazareno, ressalvei que João Batista não vivia no paraíso. Getúlio do céu, bradou o Crispim. Quando proferi tais palavras, o atrito cresceu de tal forma que eu fiquei assustado. Ninguém aceitou que o maior nascido de mulher não merecesse a bem-aventurança. Getúlio, exclamou Crispim com dobrada autoestima, abri o Evangelho e ganhei o debate, usando frase de Jesus que você me apontou dias antes. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mateus 11, verso 11. Eu proclamei seguro do que estava dizendo. Depois do anúncio dessas palavras, ninguém se atreveu a me contestar, rematou o Crispim. Se João Batista morasse no céu, Jesus não poderia dizer que alguém era maior do que João Batista. Por quê? Porque o menor no reino dos céus, o menor no paraíso, era maior do que ele. Aqui na terra, João Batista era o maior, mas lá no céu, ele era o mínimo. Elementar, meu caro Watson, disse o Crispim, para enfeitar o pavão. Quando pensei que a conversa terminara, ei-lo de volta, trazendo o João das Farinhas para completar o seu time. E os dois voltaram ao mesmo assunto. Getúlio, disseram ambos ao mesmo tempo, ainda nos falta entender aspecto desta questão. Ainda conservamos dúvidas sobre as razões que levam os teólogos a desprezar a clareza de Jesus. Veja, Getúlio, que o texto é de uma clareza meridiana. Ninguém subiu aos céus. E os chamados guardiões da Bíblia desprezaram seus termos, os termos de Jesus. Eles colocaram Abraão no 7º céu na parábola do rico e do Lázaro. Como explicar, Getúlio, esta insistência dos que se intitulam donos da Bíblia, quando aparentemente não enxergamos prejuízo algum? Não sei por que tanta defesa. Você está por fora, Crispim. Os teólogos são hábeis estrategistas, e ai deles se não fossem, porque a Bíblia se encontra repleta de ciladas que desfazem suas doutrinas mirabolantes. Tudo que facilite acesso aos buracos negros das suas fantasias, eles escondem. Se as alegorias de Apocalipse não forem suficientes para esconder o perigoso texto, eles o sepultam nos 7 palmos do esquecimento. Não se falará mais nisso, senhoras e senhores. Proibida a pregação daquele texto. É a ordem das autoridades. Sim, Getúlio, por favor, diz o Crispim, mas seja breve.
Eu não aguento de curiosidade de conhecer as razões de que nenhum terráqueo adquiriu o direito de viver no sétimo céu. Eu não aguento, você terá que explicar, Getúlio. Censurando Simão Pedro, quando cortou a orelha de Malco, Jesus disse a ele: acaso pensais que o Pai das alturas não mandaria mais de 12 legiões de anjos se eu lhe pedisse? Por essas palavras, caríssimos, nós ficamos sabendo que o paraíso é densamente habitado. Milhões de espíritos se encontram lá, depois do aprendizado oriundo de sucessivas vidas em outros planetas habitados. O problema é que nós fomos criados depois desses bem-aventurados e ainda estamos aqui ralando, habitando o planeta de expiação e provas. Algo se encontra nas palavras de Jesus de que João Batista, apesar de maior entre os humanos, era menor que o menor no sétimo céu. Esse é muito importante de memorizar. Anjos, meus amigos, são criaturas como nós, são espíritos que viveram experiências mais ou menos idênticas em outros planetas. Porque só anjos de outros planetas se encontram no céu, conforme disse Jesus, terráqueo não para lá. Eles venceram suas etapas e também nós chegaremos ao mesmo estágio pela perseverança das nossas lutas. O calendário abre portas, Crispim. Sim, Getúlio, mas por favor, abrevie minha angústia, suplica o pobre homem, ofegante. Declare logo a razão de que tanto se esconda essa impossibilidade de ascensão dos espíritos humanos ao paraíso. De que forma as religiões tradicionais poderão ser prejudicadas por este imbróglio? Está na cara, amigo Crispim. Se Jesus revelou que nenhum terráqueo vive no paraíso, as anunciadas 12 legiões de anjos só podem ter vindo de outros mundos habitados. E aqui se encontra o X do problema. O nó perturbador das teologias. A multiplicidade de mundos habitados é um perigo para a doutrina teológica. Da Terra ninguém se encontra lá, mas de outros mundos, eles são milhões. Supliquemos a Deus que jamais apareçam alienígenas para perturbar nossa obra de salvação. É o grito angustiado de sacerdotes conscientes do perigo. Clareza, amigo Crispim, neste caso será o fim da teologia. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E convidamos vocês para visitá-lo. Você já sabia que 81 das nossas 154 palestras no YouTube podem ser acessadas através do site? Depois de localizar a página Getúlio no YouTube, você clica num dos títulos e poderá assistir à exposição de imediato, bem fácil. Com alegria e agradecimentos a Deus e aos telespectadores, divulgamos os números de acessos em fevereiro. 10.101 acessos foram realizados durante no conjunto da obra. Explico.
Para alguém que conta tão somente com a ajuda dos amigos da TVM, eu fico feliz com os resultados. Nós não temos estrutura nenhuma, só o trabalhinho suado aí para conseguir esclarecer essas coisas que nós trazemos aqui todas as semanas. E voltaremos ao tema urgente aceitação, Jesus ou Salomão. Agora entendi, proclama o Crispim, é justificável que o pânico tome conta das religiões, quando se configura que existem habitantes em outros mundos. Afinal, o estágio em que se encontram é a retaguarda dos tempos anteriores a Galileu Galilei, quando a Terra era o centro do sistema planetário, na opinião deles. Pior que isto, meus amigos. Naquele tempo, o pleito atingia tão somente o aspecto físico. O aspecto físico. O corpo celestial chamado Terra. Agora, meus amigos, a centralidade deles abrange também o lado espiritual. Eles são donos de tudo. O desvario cresceu. Os sacerdotes do nosso pequenino grão de areia fabricam santos e elegem almas para torrar das fogueiras satânicas. A falta de entendimento é tamanha que adversários da reencarnação consideram esgotado o ciclo de salvação do pecador no instante da morte, em flagrante contradição diante da Bíblia. Eles dizem tais coisas de Bíblia na mão, de cara limpa, sem a menor vergonha. Eu pergunto a estes pregadores algemados aos seus empregos, vocês já leram a descrição de Pedro, dizendo que Jesus foi pregar evangelho para espíritos encarcerados ainda dos tempos de Noé? Aquela gente morreu há milênios. E Jesus foi lá pregar evangelho. Evangelho significa o quê? Significa caminho da salvação. O Crispim, afogueado de impaciência, me arrancou a Bíblia das mãos e leu trecho com rápidas palavras. Então Jesus foi pregar aos espíritos que se encontravam encarcerados desde os dias em que Noé construiu a arca. 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. E isso se encontra na mesma Bíblia de vocês. Embora os saduceus modernos prefiram a opinião do adorador de ídolos, Salomão, que disse que a morte é o fim da linha. Os materialistas se entendem, esta é a verdade. Se não restasse oportunidade de salvação para aqueles pecadores que morreram milênios atrás, vocês acham que Jesus os procuraria? Se os guardiões da Bíblia dizem que a morte interrompe a chance de salvação, por que Jesus perderia seu tempo? Tomem tento, senhores ilusionistas de pantomimas. Entre Simão Pedro, com todas as suas imperfeições, e este Salomão atormentado por 1000 mulheres, eu opto pelo velho Simão Barjonas. Longe de mim as neuroses de Salomão, cujas frustrações o constrangeram a pregar a morte definitiva. Pela sua vida promíscua, aquele ancião terminou trapo humano. E vocês acham certo admitirmos suas conclusões enfermiças? Longe de mim essas ideias de jirico. Sim, Getúlio, diz alguém, ainda não convencido.
Você não poderá negar que este texto se encontra na Bíblia, lá no Eclesiastes. Também se encontra na Bíblia a viagem que Jesus fez antes de ressuscitar seu corpo, quando foi pregar seu evangelho em espírito naquela sexta-feira. Também se encontra na Bíblia. Os alvos da pregação do Mestre haviam desencarnado há séculos e o corpo deles já desaparecera no pó. No entanto, o Evangelho despreza o texto de Salomão desequilibrado e fala que Jesus, em espírito, transmitiu a eles o Evangelho da salvação. Assim como Jesus se encontrou com eles espiritualmente, também eles ouviram a mensagem com seus ouvidos espirituais. E ainda é possível derrubar dos cavalos os saduceus modernos, adoradores de Salomão, que não acreditam em espíritos. Eles não creem em espíritos, só no corpo. Em espírito, Jesus pregou. Em espírito, aquelas almas pecadoras se alegraram com a presença do Cristo, que lhes garantia certeza de salvação futura. Pudera. Quem não se alegraria depois de séculos esperando em colônia espiritual? Não é no céu nem no inferno. Em colônia espiritual, a visita do Filho dileto de Deus. A visita era a certeza de que todos gozariam novas oportunidades. Reencarnariam na nova terra e novos céus, como profetizou Isaías, e dentro de comunidades continuariam aprendendo. A promessa é de Jeová. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Isaías 65, verso 21. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a destruição, porque serão a posteridade bendita do Senhor e os seus herdeiros estarão com eles. Isaías 65, verso 23. No chão abençoado do planeta Terra, aquelas almas contemporâneas de Noé reencarnariam para, em corpo físico, continuar lutando. Este é o panorama do evangelho autêntico que o espiritualismo moderno nos apresenta. Vale confrontarmos tais belezas de experiências místicas com as degradantes visões da mente doentia de Salomão. As visões do rei só podem resultar de obsessões de espíritos que desencarnaram carregando projetos vingativos. Salomão queria que as almas fossem fechadas em sepulturas para que o seu próprio espírito morresse de verdade e para sempre. Salomão adquiriu alma de suicida. O velho e desventurado rei de Judá deve ter sido atacado por depressão e o seu desejo era que a morte o destruísse. Os ídolos do astral inferior que ele adorava, levado pelas amantes, nunca deixaram de caminhar ao lado dele. Eles o abraçaram como companheiro de sempre. Olhando por este prisma, lamentamos a triste figura de Salomão nos finais de sua vida e entendemos o seu pessimismo. Fugindo da péssima aura de Salomão, voltamos ao nosso Rabi, em busca de refrigério, segurança e equilíbrio. Imaginamos o mestre nas imediações de Jerusalém, quando foi abordado pelos saduceus. A seita dos saduceus era inimiga dos fariseus. Seus membros não acreditavam na existência de espíritos e apontavam sepulcros como prêmios. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Esquecido que o próprio Jesus ordenou trabalho no sábado. Pregador tentou validar descanso obrigatório, usando suas palavras, palavras de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Ao contrário da pretensão do gajo, a frase mostra a peça inválida, pois foi o próprio autor da frase que mandou o homem curado carregar o leito. Jesus é o infrator, entre aspas. Aliás, no momento que Jesus disse ao paralítico curado, carregue tua cama e ande, ele criava novo mandamento. Ele estava mandando carregar a cama. O feitiço vira contra o feiticeiro, meus amigos. Este, atualizado, deverá ser obedecido pelos que amassem Jesus. Carregar a cama é um mandamento de Jesus também. Tem que ser obedecido. O homem curado foi o primeiro vivente a cumprir a nova ordem. Riscar do calendário o sinal vermelho de feriado no sábado. Recordem que Jesus disse: se me amais, guardareis meus mandamentos. O homem curado, perseguido por violar o sábado, tinha as costas quentes e nem ligou à reprimenda dos sacerdotes. Antes de tudo, ele preferia obedecer ao benfeitor que o curara. Alguém de pureza ética como Jesus jamais permitiria trabalho se fosse proibido. Mas aquele preceito perdera a validade. Ele sabia das coisas e o seu procedimento mostrou que a validade do decálogo se esgotara. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema, urgente aceitação, Jesus ou Salomão? Em poucas palavras, o Nazareno entupiu o canal de argumentação pessimista dos negadores do Espírito. Jesus disse aos saduceus: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, versículos 31 a 33. Até criança entende o desabafo do Nazareno. Por menor que seja a compreensão, alguém fechado em túmulo, sem ver o sol durante séculos e milênios, é algo fossilizado, sem a menor sombra de consciência. Ele está realmente morto. O corpo está realmente morto. Agora não se fala do espírito. Jesus, porém, afirma. Veja só, Jesus, porém, afirma: ele vive. E nós sabemos que Jesus é muito maior que Salomão. Nem tem maneiras de nós colocarmos um ao lado do outro. Memorizem que Jeová disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Êxodo 6, versículo 3. E Jesus retruca. E Jesus completa: Deus não é Deus de mortos. Aliás, somos obrigados a colocar modesta contribuição neste imbróglio, elaborado pelos saduceus antigos e mantido pelos modernos saduceus. Deus não é Deus de mortos, senhoras e senhores. Deus é Deus de espíritos imortais que já nasceram eternos.
Vocês acham que Jesus falaria de vida, referindo-se aos patriarcas, não fossem seus espíritos lúcidos e não poluídos pela morte? O pó dos corpos de Abraão, Isaque e Jacó, naquela altura, caberiam numa colher de chá, de tão diminuído e ressecado. Praticamente nada restava dos corpos físicos dos patriarcas, já nos tempos de Jesus. E tal coisa valoriza a revelação de que estavam vivos. E a citação do mestre não deixa dúvidas. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, versículo 33. Desde que entendamos que os saduceus modernos rejeitam as escrituras quando colocam espíritos em plano secundário, entenderemos Jesus. A hora do juízo final ainda não é chegada. Analisem comigo, por favor. Mesmo que acreditássemos em ressurreição de corpos poluídos, ainda assim os restos mortais dos patriarcas continuam múmias, porque não houve ressurreição ainda. A corrupção da carne é fenômeno indiscutível. Os próprios teólogos admitem deterioração pela natureza, todos admitem. Tal circunstância garante que Jesus não se referia aos corpos físicos dos patriarcas. Não fosse a presença do Espírito imortal presente de berço, e concluiríamos erroneamente que Jesus blefava. Mas Jesus nunca blefou. Aliás, eu sigo mais longe nesta matéria controvertida. Os próprios saduceus modernos, que negam qualquer ingerência ou manifestação de alguém morto, pregam ressurreição de Elias. Durma com barulho desses. É a coisa mais sem pé nem cabeça que se possa conceber. Leviana e irresponsavelmente, eles desmoralizam suas próprias doutrinas, criando exceções e se afundando em areia movediça. Elias ganhou asas inexplicáveis e, segundo as fantásticas artimanhas de tais intérpretes, seguiu voando para o aconchego do paraíso. A coisa ridícula. Seu corpo pesado foi sustentado e conduzido não sei por qual instrumento, pois naquele tempo ainda não se inventaram o avião, meus amigos. De repente eles passam rasteira no adorado Salomão deles e o abandonam e o deixam falando sozinho. Vocês devem estar lembrados que o Salomão deles não admitia que os desencarnados sequer pensassem. O sujeito morreu, nem pensa mais, não tem mais pensamento. E o profeta Elias, mesmo desencarnado, realizou proezas no transporte aéreo do seu próprio corpo. Ele saiu voando naturalmente. Viajou pelo espaço sem lenço nem documento. Elias e Moisés descansam seus corpos no paraíso ressuscitados, antes do juízo final e antes de Jesus, contrariando as primícias decretadas pelo apóstolo Paulo. Vejam, meus amigos, que é difícil trocar ideias com este tipo de gente. Conforme a conveniência, a teologia vai mudando de cor como camaleões adoidados. Quando faltam argumentos, eles se refugiam nas obscuridades de Apocalipse, buscando alegorias que sustentem ilações sem a mínima lógica. Dia destes, certo pregador das mesmas ideias garantiu que não existiam colônias espirituais que eu prego aqui, onde habitam os chamados mortos. Porque nós entendemos que após a morte, nós nos reuniremos em colônias para continuar o aprendizado.
Como sou defensor ferrenho dessa ideia bíblica, já disse o que sentia, mas agora renovo meus argumentos. Vale que respondamos ao dito cujo, para que almas simples não se percam neste caudal de inverdades. Nós voltamos ao assunto da viagem de Jesus, quando foi pregar seu evangelho aos encarcerados, ainda dos tempos do dilúvio. A questão das colônias espirituais se encontra estreitamente ligada ao mesmo episódio. Os corpos daquelas criaturas antediluvianas, milênios depois, já tinham virado pó, mas os seus espíritos se encontravam encarcerados naquele local onde Jesus os encontrou. Jesus foi lá e pregou o evangelho em favor deles. Prisioneiros ou encarcerados demandam locais onde fiquem de castigo. Fica bem claro, portanto, que existem espaços onde os desencarnados esperam providências para as suas demandas. Aqueles chamados mortos há milênios antes de Jesus mantiveram-se conscientes para escutar cada palavra da sua pregação. Jeová provisionara até mesmo colônia espiritual adequada para o evento. A doutrina da morte sem consciência, pregada pelo velho rei, mais esta vez é desmoralizada pelas próprias escrituras. E nessas escrituras caríssimas, vamos fazer mais um pequenino intervalo em nossa pregação para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. É uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sextas-feiras, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia, sem algemas. Para a próxima semana, estamos trabalhando noutro assunto extraído da Bíblia e especialmente dos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje, urgente aceitação, Jesus ou Salomão. Vejam que bastará esquecer a doutrina furada deste rei e melhor compreenderemos os fenômenos do desencarne, porque com ele não há acerto, não tem quem aguente. Em seguida passaremos a outro episódio que também endereçamos aos saduceus modernos, porque eles não estão gostando do que eu falo. Trataremos da parábola do rico e do Lázaro agora. Esta história, meus amigos, é valorizada pela autoria do próprio Jesus. Foi ele que nos enriqueceu com essas notícias preciosas do outro mundo. O rico se regalava esplendidamente, comendo e bebendo do bom e do melhor, e se exibindo com suas roupas de riquíssimo linho, finíssimo linho, coisa comprada lá no estrangeiro. Sua vida era a sucessão de festas e badalação. O mendigo Lázaro aproveitava as migalhas que escapavam da mesa do rico e as disputava com cães, igualmente famintos como ele. Aconteceu então que ambos morreram. Rico e mendigo partiram para o outro mundo e de repente a coisa se modificou para os dois. Inverteram seus papéis. Através da justiça mais alta, onde a impunidade é desconhecida,
ambos receberam exatamente conforme suas obras. Nem tostão a mais, nem tostão a menos. O rico de repente percebeu, em razoável distância, o mendigo Lázaro refestelado, feliz, em aposento 1000 vezes melhor do que aquele que lhe haviam colocado e que ele fora colocado. A colônia que abrigava o novo hóspede era aprazível, aconchegante, e o próprio pai Abraão se desdobrava em atendê-lo. O rico, egoísta e perdulário não suportou cena insólita e gritou revoltado com a diferença de tratamento: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, ordena a Lázaro que venha me molhar a língua, pois não aguento mais estas chamas que me atormentam. Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que usufruíste todos os benefícios em vida, enquanto Lázaro, morador nas tuas vizinhanças, sofreu fome e sede. Eis que agora ele está consolado e tu em tormentos. Lucas 16, versículo 25. E o Evangelho nos permite vislumbrar a verdadeira realidade do mundo dos chamados mortos, pelas palavras indiscutíveis do próprio Cristo. Além disso, esclareceu o pai Abraão, está posto grande abismo entre nós e vós, de tal sorte que não permite troca de lugares. Nem os daqui passam para lá, nem os do lado oposto nos alcançam. Um abismo foi colocado na frente dele. Está lá em Lucas 16, versículo 26. Os saduceus modernos encontraram maneira de continuar obstruindo esta visão radiosa do mundo dos espíritos, porque eles não querem nem falar em espíritos, o deles é materialismo mesmo. Apesar dos nossos esforços para mostrar a realidade do reino de Deus, onde todos serão salvos pelo Cristo interno, eles tentam amesquinhar o nosso rabi. De início eu não acreditei que fossem tão atrevidos, mas alguém do grupo tentou me fazer engolir escandalosa declaração, meus amigos. Jesus utilizou lição literária, uma ficção literária, meus amigos, para editar a parábola do rico e do Lázaro. Disse a figurinha sem noção do ridículo a que se expunha. E o gajo completou a declaração inconsequente. Esta página, Getúlio, não exprime a realidade do que realmente acontece no além. Se eu fosse atingido por um raio, eu não ficaria tão perplexo quanto fiquei. Imaginem, senhoras e senhores, Jesus, aquele que se tornou o Cristo do planeta Terra, dependeria do faz de conta para divulgar seu evangelho? Tal afirmação seria ridícula se não se configurasse até como blasfêmia. Isto é o máximo em termos de irresponsabilidade. Esses saduceus modernos parecem dispostos a vender as almas para impingir as doutrinas salomônicas impregnadas de falsidade. Raciocinem comigo. Jesus, como espírito dos mais antigos criados por Deus, com milhões de anos de convivência com os humanos, precisaria inventar histórias. Entidades luminosas como o nosso Rabi não precisam decorar coisa alguma. Eles não são decorebas, nem carregam arsenais de notícias na memória, não.
Quando necessitam dados sobre as matérias mais controvertidas, bastará que acionem a faculdade intuitiva que lhes é própria. A resposta chega de imediato, por mais complicada que seja. Podem designá-la intuição, percepção ou manifestação do Espírito Santo. Para mim é indiferente. Podem usar quaisquer destes métodos. Os qualificativos pouco importam. O fato é que Jesus poderia ter discutido aqui na Terra com Newton, com Einstein, com todos os sábios que já passaram pelas academias humanas. E discutir física quântica ou as origens do universo. Jesus estava preparado intuitivamente para responder qualquer pergunta, para definir qualquer situação. Isto que Jesus expôs na parábola do rico e do Lázaro é a realidade deste mundo mágico que o lado inspirado da Bíblia nos apresenta. Somente os cristos planetários ressuscitarão gloriosamente, envergando seus próprios corpos, transformados em luz pela força do Espírito. Somente os cristos planetários, meus amigos. Os aprendizes aguardam novas vidas em colônias espirituais, se desligando definitivamente dos seus escafandros de carne. Para os bons, a passagem será sonho maravilhoso, como aconteceu com Lázaro. Para os maus, a passagem será pesadelo de tormentos, na exata dimensão do rico descrito pelo Mestre. A maldade do ímpio será sobre ele. A justiça do justo acompanhará aquela alma pelos séculos dos séculos. No livro da vida estarão registrados todas as nossas obras. Ninguém perderá seu galardão pelo simples copo de água fria que entregar ao peregrino cansado. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, caríssimos, que nos dão, nos entregam, nos permitem uma alegria que não tem tamanho, meus amigos, pelo prestigiamento. Muito obrigado, meus amigos, e que as bênçãos divinas façam todos felizes durante toda esta semana. Muito obrigado e boa noite.